Depois de muitos pedidos do público, Tititi finalmente está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Entretanto, já faz um tempo já que os números de audiência estão caindo semana após semana e aquilo que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. Tititi está flopando no Vale a Pena Ver de Novo. E isso concretiza, digamos assim, uma certa teoria ou até maldição sobre o Vale a Pena Ver de Novo. Quer saber qual é? Então aguarde aí a vinheta que eu vou contar tudo pra vocês. Eu sou Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações quando pintar vídeo novo por aqui. E se você já é inscrito, confere aqui, vê se o sininho está ativado. Se não tiver ativado, ativa o sininho para você também ficar por dentro de tudo que rolar de novo aqui no Rede Rafas e não perder nada. Combinado? Pois é, já faz muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, que a galera vive pedindo a reprise de Tititi no Vale a Pena Ver de Novo. E esse ano a Globo resolveu atender o pedido do público e trouxe o remake de Maria Adelaide Amaral de volta nas telinhas nas nossas tardes. Entretanto, o que a gente está vendo aí é que os números de Tititi estão caindo dia após dia. E a Globo também não anda ajudando muito, porque ela anda exibindo jogos de futebol no horário da novela, fazendo com que a novela seja exibida mais cedo e os números de audiência sejam pífios, mas assim, pífios mesmo, chegando a 1 decimal, na casa dos 9 pontos. E isso faz com que a média de Tititi, tanto a semanal quanto a média geral, seja baixa. Tititi já está aí numa média de 14 pontos, é a média de uma reprise mais baixa desde os flops de Celebridade e Belíssima. E isso já mostra uma queda na média geral de Tititi, desde que a gente fez um vídeo aqui no Rede Rafas defendendo a audiência da reprise, porque ainda naquela época, isso foi em abril, a audiência não estava tão baixa, né? E muita gente já estava taxando a reprise de flop. Só que naquela época em questão, a reprise ainda estava com uma média geral de 16 pontos, ou seja, acima da meta exigida. Então, para nós, ainda não era flop. Ainda. O que não é o que a gente está vendo atualmente. Mesmo em dias que ela está sendo exibida em horário normal, sem estar sendo exibida mais cedo, Tititi está capengando aí nos 12, 13 pontos, índices que não eram vistos desde o início de 2019, quando Cordel Encantado pegou o horário em baixa e conseguiu reerguer o Vale a Pena Ver de Novo. Então, assim, é uma coisa meio preocupante, tanto que a edição já começou a acelerar um pouquinho ali os capítulos, já começou a dar uma agilizada na edição para ver se o público, né, se interessa mais pela novela, ainda mais agora que começou uma parte mais dramática, né, do núcleo da Marcela. Então, a Globo tá aí acelerando um pouquinho a edição e tá intensificando as chamadas para ver se o público, né, retorna para a reprise ou se vai abandonar de vez. O fato é que Tititi atualmente está flopando no Vale a Pena Ver de Novo, e isso meio que confirma aquela teoria que muita gente teme, né? De que quando uma novela é muito pedida para reprise, o público simplesmente não assiste. Essa teoria foi muito comentada quando a Globo escolheu Tititi para voltar no Vale a Pena Ver de Novo, e a galera falando, olha, veja bem, hein? Toda novela que o público pede bastante, quando volta no Vale a Pena Ver de Novo, derruba a audiência e flopa. Você ainda duvida dessa teoria? Então agora eu vou te trazer aqui 5 exemplos de novelas que foram muito pedidas para reprisar no Vale a Pena Ver de Novo, mas que simplesmente o público esqueceu que pediu, não assistiu e a audiência, ó, caiu. Vamos começar com um dos casos mais antigos dessa lista para vocês verem que essa teoria ou essa suposta maldição não é coisa dos dias de hoje, não. Lá nos anos 90, uma das novelas mais pedidas para voltar no Vale a Pena Ver de Novo era Tropicaliente, um grande sucesso de Walter Negrão. Pois bem, em 2000, a Rede Globo decidiu trazer Tropicaliente de volta no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo a reprise de A Indomada. E foi uma baita comemoração, porque Tropicaliente voltou ainda num tempo ok pro Vale a Pena Ver de Novo. Ela voltou 6 anos depois do seu término,
E além de ser uma novela muito pedida, era uma novela bastante comentada, que o nome, né, Tropicaliente, ficou na memória dos telespectadores e também como uma novela bastante solar, com uma história bem amarrada, bem interessante, enfim, uma novela bem gostosinha, fazendo a linha ali das novelas do Walter Negrão. Pois bem, a novela voltou com bastante divulgação, as chamadas muito bem feitas, muito bem produzidas e muito bem veiculadas na programação da Globo, e quando ela estreou, ela até que estreou bem, estreou ali marcando índices na casa dos 20 pontos, e na época, a meta do Vale a Pena Ver de Novo era 20 pontos, só que já na primeira semana, os índices foram caindo, de 20 pontos atingidos no primeiro e no segundo capítulo, já no quinto capítulo exibido na sexta-feira, a novela marcou apenas 15 pontos, ou seja, uma queda de 5 pontos em uma semana. E essa queda não parou aí. A Reprise chegou a marcar o recorde negativo de 11 pontos de audiência, e 11 pontos naquela época, gente, era assim, era uma catástrofe. E a catástrofe foi tamanha que a Globo meio que largou mão dessa reprise, né? Ela deixou meio que a Deus dará, tanto que é muito comentado o fato de que num capítulo aleatório da reprise, eles reexibiram um bloco inteiro, ou seja, um desleixo imenso da edição, ganchos, né, de capítulo, quando eles emendavam um capítulo no outro, eram mal editados, a sequência, assim, tipo, meio que se repetia, então, assim, foi uma daquelas reprises, assim, que ficou na memória de um jeito extremamente negativo. Um dos casos mais famosos de novela que foi extremamente pedida para voltar no Vale a Pena Ver de Novo, mas que marcou uma baixa audiência, é o caso de Terra Nostra, que voltou na sessão vespertina de reprise em 2004. Na época, parece que a Globo recebia muitas cartas, mas assim, muitas cartas mesmo, pedindo a volta de Terra Nostra no Vale a Pena Ver de Novo. E a Globo resolveu atender esse pedido em 2004 e decidiu trazer esse grande sucesso de Benedito Rui Barbosa na sua sessão de reprises. E a reprise, ela retornou para a telinha da Globo com bastante categoria. Você olha aí as chamadas de reprise de Terra Nostra, parece chamada de estreia, de novela nova, sabe? Eram chamadas longas, imensas, que passavam de 1 minuto, que contava a história da novela, que valorizava aquelas paisagens lindas, aquela fotografia linda do Jaime Monjardim para a novela, enfim, tremendos chamadões mesmo. E o Vale a Pena Ver de Novo, naquela época, vinha numa safra excelente, desde a reprise de História de Amor, reprise só bem sucedida, veio História de Amor, veio Por Amor aí, que deu mais audiência que a novela das 9 da época, que no caso era Esperança, no seu último capítulo, cravou aí picos de 40 pontos, depois veio Crave a Rosa, que manteve a audiência ali em alta, Anjo Mal, que é uma das maiores audiências de todos os tempos do Vale a Pena Ver de Novo, cravou 40 pontos também em seus últimos capítulos, e Corpo Dourado, que meio que deu uma quedinha ali nos altos números de Anjo Mal, mas que se manteve ali acima do patamar, ou seja, acima da meta exigida para o Vale a Pena Ver de Novo, que na época ainda era 20 pontos. Inclusive Corpo Dourado, na sua última semana, registrou aí índices de 26, 27 pontos, ou seja, entregou para Terra Nostra em alta. Entretanto, na semana seguinte, Terra Nostra estreou e derrubou esses 26 pontos, 27 pontos de Corpo Dourado para 16, para 15 pontos. Ou seja, a novela já começou em baixa no Vale a Pena Ver de Novo. Inclusive, na sexta-feira, no quinto capítulo, a novela cravou seu recorde negativo, que foi de 12 pontos. E ali a Globo já se viu, opa, pera, o que tá acontecendo? Teve um apagão? O que rolou? A gente recebeu carta aqui pedindo a volta de Terra Nostra, e quando a gente traz, ninguém assiste. E ainda nos capítulos seguintes, Terra Nostra meio que começou a se reerguer na audiência, né? Começou a atingir a casa dos 20 pontos, inclusive teve seu recorde que foi de 27 pontos. Entretanto, esse efeito, né, de sucesso durou apenas uma semana e a audiência voltou a cair e oscilar aí nos 16, 15, 17 pontos, tanto que a Globo começou meio que largar a mão da reprise, né, chegando a editar cerca de 45 capítulos em uma semana, ou seja, 45 capítulos em apenas 5 capítulos, tudo para se livrar logo de Terra Nostra. Algumas pessoas na época diziam, né, que não assistiram a reprise de Terra Nostra
porque ela não era uma novela que combinava pra tarde, né? Era uma novela meio escura, meio soturna, e uma narrativa muito lenta, que dava sono, e mesmo com a edição, né, não era uma novela que agradava o público, né? Tá que ela não foi um flop gritante, né? Marcou uma média de 18 pontos, apenas 2 pontinhos abaixo da meta exigida, mas é fato que com aqueles chamadões, com aquela divulgação imensa, a Globo esperava aí uma audiência maior que Anjo Mal, por exemplo, marcou, que foi de 26 pontos. Então, né, acho que foi um belo balde d'água fria. 9 anos mais tarde, em 2013, vindo aí de uma fase meio crítica do Vale a Pena Ver de Novo, que a Globo vinha tentando várias reprises, principalmente das novelas das 9, né, vinha tentando, e o Ministério da Justiça barrava, deu uma certa preguiça na galera que escolhe novela pro Vale a Pena Ver de Novo, e eles começaram a investir em reprises seguidamente, né, primeiro veio Mulheres de Areia, ok, aí depois veio Chocolate com Pimenta, tipo, 5 anos da primeira reprise, e a mesma coisa com Da Cor do Pecado, e a audiência foi caindo, reprise após reprise. E daí a Globo decidiu, né, não, vamos atender o pedido do público, né, vamos trazer uma novela que eles pedem bastante, né, é bastante comentada, com bastante carinho pelo público, foi bem querida e teve uma grande audiência, primeira vez que foi exibida, decidiram trazer O Profeta. E de fato, O Profeta, na comunidade da Globo, na comunidade do Vale a Pena Ver de Novo, no antigo Orkut, era bastante comentada, era bastante pedida para voltar no Vale a Pena Ver de Novo, né? A galera falava que o sucesso era certo, porque era uma novela gostosinha de assistir, era uma novela que tinha feito muito sucesso, de fato, fez muito sucesso em sua primeira exibição, chegando a atingir aí índices de 40 pontos, encoxando a novela das 9 na época, que no caso era Paraíso Tropical. Então assim, tinha todos os ingredientes para ser uma reprise perfeita. E de fato ela foi, teve uma edição muito gostosinha de assistir, uma edição bem ok, foi caprichada a edição. Só que a novela não deu praticamente nada de audiência. A reprise de O Profeta é hoje a reprise de menor audiência da história do Vale a Pena Ver de Novo, perdendo apenas para reprise, se é que eu posso dizer, um surto, que foi aquela reprise do Você Decide em 2001. A reprise de O Profeta marcou uma média de 12 pontos, isso no arredondado. A média dela, no caso, foi de 11,91 pontos. Era rotina ver índices de 10, 11, 12 pontos nessa reprise. E era uma coisa que realmente ninguém entendia. Eu lembro nos fóruns do Orkut, que era bastante comentado, a reprise ninguém entendia o tamanho flop de O Profeta. Sendo que ela tinha todos os ingredientes para dar certo, mas infelizmente não deu. E para reerguer a audiência catastrófica dessa reprise de O Profeta, a Globo decidiu por mais uma vez atender o pedido do público e trazer uma novela que assim, era muito pedida, mas muito pedida mesmo. Ela era mais pedida ainda que O Profeta, e toda vez que uma reprise estava acabando e começava o burburinho, né, o burburinho que a gente ama aqui no Rede Rafas. Qual vai ser a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo? E ela sempre era a mais cogitada, era praticamente dada como certa. Eu tô falando de Cobras e Lagartos. Ué, Rafa, mas Cobras e Lagartos reprisou no ano seguinte, em 2014. Pois é, Cobras e Lagartos voltou em 2014, mas um ano antes ela foi confirmada pela própria Globo para substituir O Profeta. Saiu até no próprio site da Rede Globo que ela seria a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. Entretanto, o Ministério da Justiça barrou a reprise e a Globo recorreu com a reprise de O Cravo e a Rosa. E a reprise de Cobras e Lagartos só foi acontecer de fato um ano depois. E ainda quando foi confirmado que realmente seria ela, muita gente ficou, né, na dúvida, muita gente não acreditou que de fato seria Cobras e Lagartos, porque a gente pensou, né, a Globo tentou um ano atrás, né, óbvio que não vai ser ela, né, mais uma especulação de site, mais uma especulação aí de portal de notícia. Eis que em 2014 a gente viu esse teaser no intervalo de Caras e Bocas, a então reprise do Vale a Pena Ver de Novo. E daí foi aquela comemoração imensa, né? Finalmente Cobras e Lagartos vai voltar no Vale a Pena Ver de Novo, agora é real, oficial. E quando ela retornou, né, ela voltou fazendo dobradinha com Caras e Bocas, ela já meteu aí 18 pontos no primeiro capítulo.
E todo mundo falou, nossa, Cobras e Lagartos já chegou engolindo tudo, realmente agora vai reerguer a audiência do Vale a Pena Ver de Novo, tudo mais. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Na segunda semana, no caso, na primeira semana que Cobras e Lagartos estava sozinha no Vale a Pena Ver de Novo, os índices já despencaram para 12, 13, 9 pontos. E muita gente atribui essa fuga do público da reprise de Cobras e Lagartos pela edição extremamente cortada ali nos primeiros capítulos. Eu assisti a reprise de Cobras e Lagartos do começo ao fim sem perder um capítulo, então eu posso dizer com propriedade. Nos primeiros capítulos, ali nos 30 capítulos, a novela, assim, estava muito mal editada. Eram uns cortes muito bruscos e também coisa assim que não tinha tanta necessidade. Só que o que acontece? O Ministério da Justiça, na época, ele tinha tombado a decisão de que uma novela, né, com classificação de 12 anos ou mais, para voltar no Vale a Pena Ver de Novo, tinha que estar inteiramente editada. Eles tombaram essa decisão e exigiram apenas os 30 primeiros capítulos editados para eles reclassificarem para 10 anos. Pois bem, a Globo editou esses 30 primeiros capítulos, eles voltaram atrás, falaram que ainda estava pesado, a Globo foi lá, editou de novo, cortou mais ainda, e então eles aceitaram e falaram, não, agora tá ok para reprisar no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, passado esses 30 capítulos, a Globo meio que começou a exibir a novela meio ali na íntegra, né? Sem cortar tanto, né? Apenas dar uma leve picotada no que a Globo considerava pesado por horário. E de fato, os cortes porcos acabaram, enfim, começou ali de fato uma edição digna que uma novela merece no Vale a Pena Ver de Novo. Só que nem isso atraiu o público de volta para assistir a reprise. E pior, a novela começou a enfrentar ali no mês de agosto o horário político, ou seja, ela começou a ser exibida mais cedo e com capítulos menores por causa do horário político. E então os números aí que não alavancavam mesmo, né? E só foram voltar a subir nas últimas semanas, quando já estava sendo anunciado o Rei do Gado para substituir ela. Então assim, Cobras e Lagartos foi uma reprise bem prejudicada, tanto pela edição dos primeiros capítulos, quanto pelo horário político, que aí sim afugentou o público de vez. Podemos dizer que o grande responsável pelo fiasco da reprise de Cobras e Lagartos foi o Ministério da Justiça, porque de fato, acho que se os primeiros capítulos tivessem tido uma edição digna que os capítulos posteriores tiveram, eu acho que tinha atraído o público, acho que tinha segurado. Felizmente a gente não precisa mais passar por isso, não existe mais restrição de horário, não vale a pena ver de novo, desde que haja o bom senso. E foi usando esse critério que a Globo resolveu atender um pedido muito antigo, mas assim, muito antigo do público, que era a reprise de Celebridade Não Vale a Pena Ver de Novo. Pois é, Celebridade inclusive estava numa suposta lista que circulava nos sites de credibilidade sobre TV, de novelas que eram consideradas proibidas para o Vale a Pena Ver de Novo e que nunca iriam voltar no Vale a Pena Ver de Novo pelo seu teor violento, seu teor sexual, enfim, seu teor pesado para o horário do Vale a Pena Ver de Novo. Enfim, restrição de horários derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, não precisa mais passar pelo Ministério da Justiça, é só a Globo ter o bom senso e cortar o que realmente for pesado para o horário e pode trazer qualquer novela com classificação de 12, 14, se quiser até com 16 anos, desde que haja o bom senso. E foi aí que a Globo pegou e pisou, sapateou, sambou na cara do Ministério da Justiça e trouxe, enfim, Celebridade já de cara, substituindo a reprise de Senhora do Destino. E o público comemorou, mas assim, comemorou pra... Foi uma comemoração digna de Copa do Mundo na bolha noveleira. Inclusive aqui no Rede Rafas foi uma comemoração imensa também. Teve até vídeo com direito a congelamento de Celebridade. Só que o que parecia ser o início de um sonho começou a dar tudo errado. A reprise de Celebridade foi extremamente boicotada pela própria Rede Globo. Se você quer entender detalhadamente o caso do boicote da reprise de Celebridade, é só clicar aqui no balãozinho ou aqui no balãozinho, que na época a gente fez um vídeo explicando tudo sobre esse boicote com a reprise de Celebridade. E assim, foi um tremendo descaso, foi um tremendo desrespeito, não só com a novela em si, mas com o público. Falta de chamadas, divulgação assim, porca, mas muito porca mesmo. A novela de fato não era
divulgada, ela não foi divulgada. As chamadas começaram a ser veiculadas faltando uma semana para ela ser exibida, e eram mais chamadas assim que não condizia com a novela em si, não fazia o público se lembrar da celebridade que a gente assistiu em 2003 e 2004, assim, umas chamadas muito mal feitas, e colocava a novela para ser exibida mais cedo, para no horário do Vale a Pena Ver de Novo exibir jogo de futebol, e não avisava o público, não fazia chamada, assim, enfim, foi um descaso tremendo, mas tremendo mesmo. Se quiser entender melhor, é só clicar no vídeo aqui no balãozinho, mas quem viveu sabe. E pelo que a gente tá vendo, parece que infelizmente a Globo começou a fazer a mesma coisa com a reprise de Tititi. Por enquanto ela não começou a editar porcamente e bruscamente Tititi, vamos torcer para que não faça, que não cometa esse erro, mesmo o erro que fizeram com celebridade. Começaram a cortar coisa importante, as coisas começaram a ficar desconexas, começaram a correr de fato com a novela e perdeu totalmente respeito. Por enquanto isso não está acontecendo com Tititi, que também ainda está tendo chamadas veiculadas na programação, entretanto descaso, colocando a novela para ser exibida mais cedo e exibindo jogos de futebol no horário, para mim isso é um tremendo descaso, não só com a novela em si, mas com o público, porque o público do Vale a Pena Ver de Novo não assiste jogo de futebol, não à tarde, né? Quem vai assistir jogo de futebol é o pessoal que tem comércio, que tem bar, barbearia e tudo mais, que vai passar o jogo, vai colocar ali na Globo, vai sintonizar, ou seja, é um público que não tá ali todo dia, né? E o público que tá todo dia ali acaba sendo meio que desrespeitado. Uma pena. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Por que vocês acham que Tititi tá flopando no Vale a Pena Ver de Novo? Por que vocês acham que as novelas que eu citei aqui floparam no Vale a Pena Ver de Novo? Vocês acham que realmente existe essa teoria, existe essa maldição de novela que é extremamente pedida no Vale a Pena Ver de Novo e quando volta, ó, flopa? Será que uma Páginas da Vida, uma América, se voltar, vai cumprir essa teoria, essa maldição e vai flopar também? Comenta aqui embaixo, comenta se você conhece mais algum caso também de novela que foi muito pedida e quando voltou no Vale a Pena Ver de Novo, flopou lindamente. Comenta também se você conhece outros casos de novelas que foram muito pedidas e bombaram, né? Como o caso de Senhora do Destino, Avenida Brasil, que foi uma novela que era extremamente pedida também, quando voltou a gente viu o fenômeno que foi novamente. Comenta aqui embaixo e aquele recadinho de sempre, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira e aqui no Rede Rafas. E ó, não se esquece de inscrever e ativar o sininho. E se você já é inscrito também, ative o sininho, confirma ali se o sininho está ativado para o YouTube mandar a notificação para você ficar por dentro de tudo que rolar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.